A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio do seu canal. É bem fácil e motivadora. E na aula de hoje nós forneceremos subsídio extra da lição de número 6 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Bíblia como um guia para a vida. Amém? Dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos, ao qual nós estamos estudando neste trimestre a supremacia das Sagradas Escrituras. O texto áureo encontra-se no Salmo 115, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Verdade prática. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinamentos da Palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Leitura bíblica em classe. Encontra-se no livro de Salmos, Salmos de número 115, dos versículos 97 ao versículo 105. Então vamos lá, meus amados irmãos, dar início a mais um comentário dos nossos estudos bíblicos das lições bíblicas da escola dominical. Hoje estaremos comentando sobre a Bíblia como este guia para a vida. Nós já debatemos em aulas anteriores alguns aspectos das Sagradas Escrituras, bem como a sua inerrância, sua autoridade, sua inspiração. Estudamos também sobre a estrutura, estudamos como ler as Sagradas Escrituras e hoje já aprendemos tudo isso que nós falamos. Domingo passado vimos como ler as Sagradas Escrituras e quando aprendemos a entender e a compreender verdadeiramente o que as Sagradas Escrituras querem para a nossa vida, nós agora temos um guia para a vida. Então, nós vamos comentar hoje a Bíblia como esse guia para a nossa vida. Porque ela, meu irmão, a Sagrada Escritura, depois que você crê, depois que você a obedece, ela vai se tornar um seguro, autêntico e verdadeiro guia para o viver cristão. Então, o cristão vai viver agora à luz das Sagradas Escrituras. Por isso, o texto áureo nos fala de maneira clara e concisa: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E luz para os meus caminhos. Cristo, em João 10:10, fala que o texto fala lá, Cristo falando que aponta para Cristo como o único caminho que conduz à vida abundante. E todo aquele que faz o exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. E na Escritura, João 5:39 está bem concisa essa passagem na nossa vida para que possamos, meu irmão, ter a Bíblia como este guia. Então, nessa nobre tarefa, meu irmão, a imutável, a inerrante palavra de Deus, ela vai alumiar o caminho que devemos trilhar com plena segurança. Por isso, as Sagradas Escrituras nos fala Jesus falando que a porta é estreita e o caminho é apertado. Porém, meu irmão, este caminho é o único que leva para a vida eterna. E poucos há que eu encontre. Mateus 7,14. Meu irmão, a porta é estreita. Tem um autor que lembra que o que torna o caminho estreito, o que torna o caminho difícil de achar é a existência de numerosos mestres falsos que têm as suas próprias fórmulas para o bem-estar do homem. Mas o ser humano, meu irmão, quando ele se submete, como estudamos na aula passada, às Sagradas Escrituras, a obediência restrita às Sagradas Escrituras e o temor a Deus, você, meu irmão, tenha certeza disso, vai receber sabedoria, que nós vamos falar nessa aula, e prudência para andar como filhos da luz. Então é isso que nós vamos ver na aula de hoje,
que a Escritura ela serve como um alicerce, ela serve de sabedoria e de prudência espiritual. O tópico primeiro, o autor vai falar sobre a Escritura como um alicerce para a vida. Aí ele fala, a palavra de Deus é um alicerce. E para isto, ele usa aquela passagem bastante conhecida que está no livro de Mateus, capítulo 7, 24, que ele compara que aquele que ouve e coloca em prática. Porque Tiago falou, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que ouvimos, ou seja, da palavra que dá vida eterna ao ser humano. E Jesus, quando está falando essa parábola registrada pelos evangelistas, ele fala, quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. É a rocha. Isso aqui é o final, meu irmão. Cristo está falando no final do Sermão do Monte. Pouco antes do fim, Cristo joga essa parábola para as pessoas ali. E Cristo vem narrar essa parábola dos construtores sábios e dos construtores tolos. Porque os sábios, ele constrói sua casa na rocha, mas os tolos não, constroem na areia. Mas quando vamos perceber essa parábola, mesmo, existe um paralelismo que vem ser apresentado nessa parábola. É esse paralelismo justamente que nós falamos. O sábio vai construir na rocha e o tolo constrói na areia. E quem é o sábio? Quem é o sábio? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, ou seja, as palavras de Cristo, e as pratica. Tem que praticar. Se o sábio é aquele que escuta e pratica, o tolo é quem? Já fica fácil de responder, aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, meu irmão. Então, nesta ilustração de Jesus, nessa parábola, a casa ali que Cristo está falando está simbolizando a vida, meu irmão. Em quem você tem alicerçado a sua vida. Em quem, meu irmão, nós temos nos alicerçados, meu irmão. A pessoa prudente, ela vai construir sua casa, ela vai estabelecer toda a sua vida, porque a casa não representa a vida, então ele vai estabelecer toda a sua vida em submissão à palavra de Deus. Já desobediente não, ela vai construir o fundamento sobre um fundamento frouxo, da confiança própria e de falsas esperanças. Observe, meu irmão, que o texto bíblico em Mateus 7, do 25 ao 27, fala claramente que as duas construções vão sofrer com as intempéries da vida, ou seja, vai vir a chuva torrencial, a inundação e o temporal. E todos esses elementos simbolizam tempos difíceis da nossa vida. Porque o tempo difícil, meu irmão, vem para aquele que está fundamentado, alicerçado em Cristo, mas também vem para aquele que não está alicerçado em Cristo, que sua vida está alicerçada em outras coisas sem ser em Cristo. Os tempos difíceis vai vir, meu irmão, independente para a pessoa. Por isso que Mateus 5,47, bem antes do que nós estamos falando, Cristo tinha falado. Cristo faz, porque o Pai faz com que o sol se levante sobre maus e se levante sobre bons, e a chuva deixa sobre justo e injusto. Cristo estava falando as dificuldades, tudo que acontece neste mundo vem tanto para o justo quanto para o injusto. E as intempéries da vida, meu irmão, ela vai vir. Que intempéries da vida são essas? Perseguição, traição, doenças, violências, sofrimentos diversos, adversidades tamanha vai vir. A diferença crucial vai ser essa. Como iremos enfrentar este problema? Aquele que tem sua vida alicerçada em Cristo, ele vai permanecer. Mas aquele que construiu a sua casa, seu alicerce,
ou seja, sua vida está estabelecida em coisas vãs, em coisas passageiras, que não tem fundamento, que é frouxo, meu irmão, vai vir as intempéries da vida e aquela casa vai cair. E a Bíblia fala que a casa caiu e foi grande a sua queda. Então essa parábola, meu irmão, nos ensina claramente que nossa vida deve estar alicerçada nos ensinamentos de Cristo. Por isso o título da lição é a Bíblia como guia para a vida. E a Bíblia como guia para a vida, nós devemos ter a palavra de Deus como alicerce. Devemos ter nossa vida alicerçada em Cristo, porque a dificuldade vem, mas permaneceremos firmes, porque sabemos em quem nós temos crido. Amém? Então a síntese desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. Por isso a palavra de Deus é alicerce. Além da palavra de Deus ser alicerce, a palavra de Deus é luz. É o que nos fala o texto áureo. Lâmpada para os pés e luz para o caminho é a palavra de Deus. Charles Spurgeon, ao dissertar sobre este salmo, ele escreve, abre parêntese, um dos benefícios mais práticos dos textos sagrados é a orientação nos atos da vida diária. Esta tocha não é enviada para nos assombrar com o seu brilho, mas para nos orientar com a sua instrução, porque às vezes existe luz, os irmãos vão entender que nós estamos falando, que existe luz que vem, que nos assombra, que nos ofusca. Mas essa luz que ele está falando aqui, lâmpada para os pés e luz para os caminhos, é luz de guia, é luz que não vai causar assombro, é luz que não vai causar embaraço, mas é luz que vai direcionar, que vai guiar. Por isso é o tema da palavra de Deus, do estudo dessa semana da lição. A Bíblia é o guia para a vida e essa luz é para isso. Quer dizer que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver. Nas Sagradas Escrituras estão registradas, meu irmão, todo o nosso caminho, toda a nossa trajetória. E quem fizer conforme as Escrituras está nos ensinando, está guiando, vamos falar assim, vai ser beneficiado com a salvação eterna, que é a maior de todas as bênçãos concedida por Deus à humanidade. Por isso Cristo, quando envia os 70, e eles voltam alegres, porque vem testemunhando que através dele pessoas foram curadas, demoniados, ficaram livres de suas perturbações, de seus demônios que estavam cometendo a vida daquelas pessoas. E tantas outras coisas, enfermos curados. Cristo olha para eles e fala: não vos alegreis de o diabo se sujeitar a vós, de expulsar demônios, de curar, mas antes se alegre de terem seu nome escrito nos céus. É o que eu estava dizendo, se alegre de ter a salvação eterna. Isto é o maior presente de Deus para a humanidade. Por isso, meu irmão, quando Deus fala através da sua palavra que lâmpada para os pés e luz para o caminho é sua palavra, Deus está nos dizendo que a Bíblia possui orientação para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Quando Davi escreve esse salmo, meu irmão, ele está dizendo que Deus que guia os seus passos pelas Escrituras e ele assume o compromisso de guardar esses estatutos. Então é um salmo belo, maravilhoso, que nos mostra que a palavra de Deus, ela é luz. Não luz que ofusca ou que amedronta, mas luz que guia, que direciona, que leva o homem para a vida eterna. O apóstolo Pedro também fala da palavra de Deus como uma luz que alumia o lugar escuro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Então, meu irmão, neste texto do apóstolo Pedro, nós temos as Escrituras como a nossa luz. Observe, e o Espírito Santo para esclarecer e nos orientar à medida que aprendemos mais sobre a verdade. Isso quer dizer que todo aquele
que não é guiado pelas Escrituras, ele encontra-se desorientado. Cedo ou tarde irá tropeçar e, consequentemente, vai sucumbir, meu irmão. Somente a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança da vida eterna. O próprio Cristo declarou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. João capítulo 8, versículo 12. Meu irmão, isso nos faz lembrar da peregrinação dos israelitas no deserto. À noite, uma coluna de fogo os guiava. Quando eles estavam caminhando, quando eles estavam parados, a coluna de fogo estava lá para livrá-los dos animais noturnos, do frio. Porque a palavra de Deus, meu irmão, ela é luz para o mundo. Deus sempre guia o seu povo. Então, usando esse paralelismo, usando essa referência da coluna de fogo, como um tipo, meu irmão, porque Cristo estava com eles, assim como Cristo, falamos no primeiro subtópico, que Cristo é o alicerce, Cristo é a rocha. Lá em 1 Coríntios 10:4 fala que Cristo era a rocha que os seguia na caminhada, na peregrinação pelo deserto, assim como era a luz que os alumiava, meu irmão. Jeová, meu irmão, era guia, era iluminador naquela ocasião, assim como Jesus disse: Eu sou. Sempre presente, sempre iluminado, dispersando a escuridão. Então, meus amados irmãos, nós temos certeza que a palavra de Deus ela é alicerce, a palavra de Deus é luz. Também o autor vai falar que a palavra de Deus é imutável. Nós até já comentamos sobre isso em lições anteriores, mas para entendermos isso, nós entendemos através. Tudo vem da inspiração divina, a palavra, não é isso? Então, quando nós temos a inspiração divina como pressuposto, porque nós já estudamos sobre isso, então é um pressuposto já para esta lição, nós vemos e ratificamos que Deus, que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. E observe que a autoridade final de fé e prática não apenas nas questões espirituais e morais, como nós já estudamos, mas também nas questões éticas, nas questões científicas, nas questões históricas, nas questões, sejam elas de qualquer área, meu irmão. Seja ela de qualquer área, a Bíblia é a única regra de fé e prática em qualquer aspecto da nossa área, da nossa vida. A palavra de Deus ela é imutável, meu irmão, porque outros livros que você vai pegar, seus ensinos não são confiáveis, seus ensinos não são fiéis, porque eles erram, eles falham, mas Jesus declarou que a sagrada, que a escritura não pode ser anulada e de maneira nenhuma ela é anulada, meu irmão, porque nós estamos falando da palavra de Deus e de maneira nenhuma a palavra de Deus é colocada de lado, porque sempre o homem vai descobrir que no final de tudo a palavra de Deus estava certa, estava correta, por isso ela é infalível, ela não falha. Tudo que está escrito nela se cumpre ao pé da letra. Por isso Cristo fala: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Malaquias 3,6 fala: Deus não muda. Tiago escrevendo em quem é Deus não há mudança, nem sombra de variação. Tiago 1,17, meu irmão. Números 23,19, texto bastante conhecido, fala que Deus não mente. Hebreus 6,18, e Deus não pode mentir. Então, por esses princípios e as doutrinas reveladas nas Escrituras têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Assim como tiveram antigamente. Então, a palavra de Deus, meu irmão, nós entendemos que ela é alicerce, ela é luz e ela é imutável. O tópico 2 da lição vai falar sobre a Bíblia nos torna as pessoas sábias. Ele vai falar um pouco sobre o conceito de sabedoria, usando o verbo tanto do hebraico
usando substantivo tanto do hebraico quanto do grego, e do hebraico ele vai falar que essa palavra sabedoria, na forma hebraica, vai aparecer 141 vezes no Antigo Testamento, e a maior parte das vezes que ela vai aparecer vai ser no livro de Jó, Provérbio e Eclesiastes. E esse termo usado no Antigo Testamento 141 vezes significa o conhecimento e a habilidade de fazer a escolha certa. Então, sabedoria, desse termo hebraico do Antigo Testamento, significa isso, meu irmão, o conhecimento e a habilidade de fazer a escolha certa no momento oportuno. Então, a consistência de fazer a escolha certa é indicação de maturidade e desenvolvimento. Já no Novo Testamento, a palavra sabedoria vem do grego sofia e está relacionado e se assemelha com a prática da prudência, isto é, a capacidade de discernir modos de ação com vista a seus resultados. Então, em resumo, vamos resumir de forma clara. Ambos os termos têm um sentido de habilidade, têm um sentido de experiência, têm um sentido de qualidade de quem é sábio. Então, este é o conceito de sabedoria. E quem é a fonte dessa sabedoria? Dando prosseguimento, é Deus. Deus é a fonte de sabedoria, porque a sabedoria é um dos atributos divinos. Então, nós entendemos, meu irmão, que Deus é a fonte dessa sabedoria, porque é um atributo divino. E esse atributo foi repassado ao ser humano. É claro que o ser humano não consegue entender tudo aquilo, porque o que Deus nos deixou revelado é para o nosso ensino, meu irmão. As Escrituras elas nos exortam a adorar o único Deus. E o único Deus que é sábio, a palavra de Deus nos fala, é o único Deus que é sábio, porque somente Ele é Deus, meu irmão. Então, Deus é a fonte de sabedoria, Ele é a fonte da genuína sabedoria. Tem um erudito que fala: pode-se considerar a sabedoria de Deus como um aspecto do seu conhecimento. Ela indica o fato de que ele sempre busca os melhores fins possíveis e escolhe os melhores meios para a consecução dos seus propósitos, meu irmão. Isso está nos mostrando que o homem não entende o que Deus fala. É aquilo que Cristo falou: o que eu faço hoje vocês não entendem. A palavra de Deus nos fala: o que eu faço hoje vocês não entendem, mas depois vocês vão entender perfeitamente. E é isto porque a sabedoria de Deus ela é infinita. O ser humano jamais vai chegar ao pleno conhecimento como Deus tem o conhecimento nesta vida. Não iremos ter conhecimento. No milênio até que teremos um pouco mais, o nosso grau de conhecimento vai ser um pouco mais elevado, porque a palavra de Deus nos fala que a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Mas enquanto estivermos nesses corpos, sem Cristo, ou seja, reinando literalmente na terra, nós não teremos a plenitude, vamos falar assim, que nós não alcançaremos de modo nenhum, que nós não seremos Deus. Então essa plenitude não se alcança, porque essa plenitude de sabedoria pertence somente ao único que é, que era e que há de vir, ou seja, a Deus o Pai, a Deus o Filho e a Deus o Espírito. Somente Ele é a fonte de toda a sabedoria. Portanto, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra isso. Está em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou do saber. O autor da lição, o pastor Douglas Batista, ele fala que o temor do Senhor aparece 12 vezes no livro de Provérbios. E no modo imperativo, temei ao Senhor é encontrado outras 4 vezes. Então essa frase reiterada denota o princípio fundamental da religião revelada. E qual é esse princípio, meu irmão? O temor a Deus. Então, diante, meu irmão, de tudo isto, temor ao Senhor. Quando nós falamos temor, temor não significa ter medo.
Temor não significa ter fobia ou terror de Deus. Ao contrário, meu irmão. Temor expressa reverência. Temor expressa gratidão. Temor expressa adoração ao Todo-Poderoso. Isto que é temor. E aqui importa ressaltar, meu irmão, que o conhecimento, entenda que o conhecimento e a sabedoria não são a mesma coisa. São coisas distintas. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Parecem estar relacionados, mas não estão. Uma pessoa iletrada, ou seja, uma pessoa que não tem conhecimento, iletrada, que não passou por faculdade teológica, faculdade secular, essa pessoa ela pode ultrapassar em sabedoria quem tem um elevado grau de instrução. Pode, porque ele é sábio, tem sabedoria. Então, conhecimento, mesmo quando estava falando, ele é adquirido pelo estudo, mas a sabedoria, ela resulta da compreensão de todos os fatos relevantes a respeito da vida, inclusive as coisas espirituais. É a sabedoria. E assim, por meio do entendimento e a obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Então, se os cristãos passam a viver de maneira sábia, porque obedecem, têm o temor do Senhor na sua vida, em contraste a isso, os que rejeitam o Senhor e a sua palavra, permanecem na ignorância. E como nós estamos falando tanto da sabedoria, qual o benefício da sabedoria? Porque o salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornará mais sábio que todos à sua volta. Então esse já é um dos benefícios. Quem medita na palavra de Deus, quem se debruça, quem faz o seu devocional ali, na palavra de Deus, lendo-a, meditando-a, aplicando ao seu coração, à sua vida, ele certamente vai se tornar sábio, vai se tornar uma pessoa prudente, que é o próximo tópico que nós iremos comentar. E este é um dos benefícios da palavra de Deus. Por isso, Davi expressa seu profundo amor pela lei do Senhor e faz dela a sua meditação diária. Tem que meditar nela de dia e de noite. Davi, quando está escrevendo o Salmo que nós lemos na leitura bíblica em classe, ele está falando isso, que ele medita nela diariamente. E como resultado dessa sua meditação, ele se tornou mais sábio que seus inimigos, mais entendido que os mestres e mais prudente que os anciões. Tudo isso são benefícios. Provérbio 9:12 fala: se fores sábio, para ti sábio serás. E se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Meu irmão, isso aqui está em contexto, nesse salmo, esse provérbio, quando Salomão escreveu, está destacando o conceito da responsabilidade individual. Se fores sábio, para ti sábio serás. E se fores escarnecedor, tu só o suportarás, meu irmão. É responsabilidade individual. Ou seja, as pessoas recebem benefício ou sofrem benefício por causa do caráter que cada um possui. Meu irmão, aquele que teme ao Senhor vai desfruta das benesses e da sabedoria. Dentre elas, vai acumular conhecimento para usar na ocasião certa. Conquista outras almas para também serem sábias. Em virtude do bom senso, torna-se próspero em todos os caminhos. E não apenas controla seus impulsos, mas exerce o domínio próprio. Isso é que é benefício da sabedoria. Está tudo no livro de Provérbios. Está tudo no livro de Provérbios. Por isso a Escritura nos adverte. O que é que a Escritura nos adverte? Com frequência, sabe o que ela adverte? A empregar esforço. Para quê? Para buscar a sabedoria. Está nas Sagradas Escrituras. Alguns versículos nós podemos citar, Provérbios 2:2.
3, 21, Provérbio 4, 5 e 7, Provérbio 16, 16, meu irmão, Provérbio 23, 23. A palavra de Deus nos exorta, meu irmão, e a empregar esforço para buscar a sabedoria. E por fim, o nosso último tópico da lição vai falar sobre a Bíblia e a prudência para a vida. Ele vai definir o conceito de prudência, ele vai definir prudência. O autor vai usar o dicionário bíblico Wycliffe, que informa que o termo hebraico arum é usado no sentido positivo. Observe, ele está falando aqui, nós estamos falando de prudência agora, falamos de sabedoria, agora estamos falando de prudência. Então, prudência nesse dicionário é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. Provérbio 14, 8 fala: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho. O prudente atenta para os seus passos. Provérbios 14, 15. Ainda em Provérbios 14, 18 fala: os prudentes se coroarão de conhecimento. Provérbios 15, 5. E o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Já, esse é o termo no grego, no hebraico que nós falamos. Já a definição do termo grego, que é poneses, é o substantivo grego, enfatiza suas inclinações, que suas declinações implica ser prudente. Então, no Novo Testamento, no termo do dicionário Vine, traduzido para nós aqui, explicando para nós essa palavra que vem do substantivo grego ponese, vai dizer que significa ser prudente é ter entendimento. E vai denotar sabedoria prática. A prudência é sabedoria colocada em prática. É a prudência na administração dos negócios. E também pode ser traduzida como inteligência, rapidez de apreensão, a consideração penetrante que precede a ação. Então a prudência, meu irmão, ela é a virtude, para fecharmos esse ponto da lição, a prudência é a virtude própria da boa escolha, que evita ações temerárias. Refere-se à faculdade crítica de avaliar situações e encontrar maneira adequada de abordagem na busca da melhor solução. Nesse aspecto, então, com cautela e bom senso, a pessoa prudente ela é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Isso é ter prudência. A prudência é do justo, o autor vai falar. Ele vai falar desse termo aqui, mesmo, a prudência do justo, citando o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 17. Quando João Batista, que é o precursor do Messias, está pregoando, ele fala que vocês devem converter o coração dos pais, aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo. Ele aqui está citando sobre isso. Então, isso significa que o evangelho, meu irmão, tem como desígnio, observe só, trazer os rebeldes, converter os rebeldes à prudência do justo, é nós falarmos que o evangelho tem como desígnio trazer as pessoas de volta para Deus. E quando isto acontece, os ignorantes, os desobedientes e rebeldes de outrora, eles se tornam sábios, eles se tornam justos, eles se tornam prudentes, porque eles converteram o seu coração rebelde e agora eles se converteram à prudência do justo, meu irmão. Essa sabedoria prática é que orienta e corrige o viver diário. Ela é resultado da verdadeira conversão a Cristo. Porque a pessoa, quando verdadeiramente se converte a Cristo, meu irmão, ela começa a produzir o fruto do Espírito em sua vida. Então ele começa a ser mais manso, ele começa a ser mais alegre, a ter mais temperança, meu irmão, a ter mais bondade, benignidade, mansidão. Ele começa agora a produzir, porque agora ele tem Cristo em sua vida. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se tornou
novo. Ele agora é uma nova criatura em Cristo, meu irmão. Então, neste sentido, a mensagem da salvação em Cristo, ela não apenas ela vem para restaurar o pecador, porque ela faz isso, mas não apenas isso, mas também o faz andar por veredas de justiça. Por isso, Salomão, quando está escrevendo, ele escreve no Provérbio 4:18, que fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo como a luz do sol até ser dia perfeito. Ou seja, então, se fazermos uma exegese desse texto, a vereda do justo é como a luz da aurora, é nesta vida, é a nossa vereda, meu irmão. Nós vamos caminhando e alumiando cada dia mais aqueles que estão ao nosso redor. E um dia chegaremos à plenitude de ser luz perfeita, que é no dia da glorificação do nosso corpo. Que é no dia da glorificação, meu irmão, quando estaremos para sempre com Cristo. Aí sim, será dia perfeito. Então isso é o que nós caminhamos em busca, meu irmão. Em busca da sabedoria de Deus e da prudência. Essa prudência do justo é a que nós temos, que somos crentes em Cristo. Se você, meu irmão, que está ouvindo essa palavra, é um ouvinte da palavra de Deus, você precisa andar na prudência do justo. E para andar na prudência do justo, eu tenho que caminhar com Cristo. Eu tenho que estar com Cristo. E sabendo que a palavra de Deus ela é alicerce, ela é luz e ela é imutável. E Deus quer que você seja sábio. Deus quer que você tenha prudência. Prudência. E essa prudência do justo, ela se alcança através da convenção, da submissão totalmente a Cristo e a Cristo. Então, como nós estamos falando de prudência, o autor falou dos benefícios da sabedoria e também vai falar dos benefícios da prudência. E aonde está esses benefícios? No livro de Provérbios, majoritariamente em muitos textos vai falar sobre os propósitos e os benefícios da prudência. E vamos citar alguns desses benefícios de forma rápida para encerrarmos nosso comentário. E vamos destacar o que está em Provérbio 12:16, o autocontrole, para não revidar ofensas. É um dos resultados da prudência, autocontrole. Provérbio 18, Provérbio 12:16. Provérbio 12:23 fala que a prudência é a postura de humildade para não exibir conhecimento. Quem é prudente não exibe conhecimento, meu irmão. Provérbio 13:16 fala que um dos benefícios da prudência favorece na correta tomada de decisão. Quem é prudente sabe tomar as decisões corretas. Provérbio 14:15 fala que a pessoa prudente ainda pensa. Olha só, quem é prudente ainda pensa antes de agir para não ser influenciada. O prudente ele também alcança boa reputação e alta posição. Você sabia disso? Provérbios 14:35. Em Provérbios 15:5, o prudente, ele sujeita-se ao aprendizado e à correção. Quem é prudente, ele sempre está aprendendo. E quando ele é chamado a atenção pelo seu erro que cometeu, ele atende à repreensão, à correção. Isso tudo em Provérbios, mas no Novo Testamento, Cristo também enfatiza. Nós lemos isso e falamos no primeiro tópico da lição de hoje. Cristo fala a pessoa prudente tem a palavra de Deus como alicerce e regra de vida, porque ela construiu sua casa na rocha, então é o prudente. Assim também tem as virgens loucas e as virgens prudentes. As prudentes, elas sempre pensam lá na frente. As que não é prudente, não, pensa só no agora, mas o prudente pensa depois. E tudo isso está nas Sagradas Escrituras. Então, meu irmão, que possamos viver nesta vida, tendo a palavra de Deus como alicerce, como luz, como uma palavra imutável, uma palavra que vai gerar sabedoria no ser humano, e além de sabedoria vai gerar prudência. Então que possamos meditar nessas palavras e caminharmos para estarmos ao lado de Cristo, caminhando e cantando, dizendo que Cristo é a nossa salvação, é a bandeira da nossa salvação, amém? Assim nós estamos encerrando mais um subsídio do seu canal EBD Fácil e Motivadora. Não deixe de compartilhar, de curtir
E também não se esqueça que na descrição desse vídeo nós temos um link que dá acesso a um teste online, teste este fácil, rápido e simples, que você pode fazer, imprimi-lo, inclusive em PDF, levar para a sua sala de aula, bem como aplicar diretamente com seus alunos através do celular, do iPad das pessoas ali, do tablet. Só basta ter acesso à internet e fazer o teste online diretamente. Depois que enviaram, já sairá o resultado. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.